essa febre maiaro, ela já vem sendo estudada, ela foi estabelecida já desde quando que detectou essa febre maiaro? Essa febre, ela é conhecida desde 1954. É uma febre que foi descoberta por pesquisadores da região amazônica. O primeiro caso no Brasil foi relatado em 1955, principalmente em comunidades ribeirinhas do entorno do rio Amazonas. Hoje a gente sabe que, por exemplo, 40% das pessoas que são da população indígena que vive no entorno do rio Amazonas tem sorologia positiva para essa febre, ou seja, tiveram um quadro dessa febre uma vez na vida. E ali nós falamos sobre essa questão da região, né? Então, isso aí, por enquanto, só foi detectado lá, né? Olha, na verdade, a gente tem, inclusive, este ano um caso suspeito em Minas Gerais em investigação. Essa febre ela é limitada ao ciclo silvestre. Tá? O vírus ele costuma a infectar macacos e o homem é um hospedeiro acidental. Então, as pessoas, ao visitar uma região de floresta, de mata, acidentalmente, o mosquito que transmite essa febre pode picar a pessoa e a pessoa adoecer. A febre maiaro, ela costuma dar sintomas 3 a 4 dias depois que o mosquito picou a pessoa. Então, inicialmente começa com uma febre mais baixa, dor articular, dor nas juntas e manchas na pele. É uma doença muito mais semelhante aí a essas outras doenças que nos atingem também. Zika, dengue, né? Sim, dengue, zika, chikungunya. Tem uma característica importante que é a semelhança entre elas. Sim. Então, é só mesmo o médico, o serviço de saúde que vai poder dar o diagnóstico correto. Todas as pessoas em casa estão sentindo dor de cabeça, dor no corpo, iniciou febre, apareceu mancha na pele, tem que procurar a unidade básica de saúde, o posto de saúde ou o serviço de emergência para um diagnóstico correto. Em alguns pacientes, algumas pessoas podem ter sintomas por até 10 meses, manter a dor nas juntas e a dor no corpo por 10 meses. E essa mancha, doutor Leandro, ela é assim, tem alguma parte do corpo que é mais específica ou ela dá no corpo todo? Em geral, a mancha, elas são pontinhos vermelhos. Sei. Mas podem acontecer de placas, né? De manchas maiores vermelhas pelo corpo. Essas manchas maiores vermelhas, elas são mais preocupantes. Então, se aparecer essas manchas grandes pelo corpo, a pessoa deve imediatamente procurar o serviço de saúde. Lembrando que essa febre, ela já foi identificada em aves, em macacos, de outros estados do Brasil, inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos, que são aves migratórias que podem levar esse vírus para a área urbana, que é a nossa maior preocupação. O Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a zika, chikungunya e a dengue, é um possível vetor, vem sendo estudado nesse último ano, como possível transmissor da febre maiaro. E se isso acontecer, a gente pode disseminar uma epidemia no Brasil e em outros países de clima tropical. O que a diferencia dessas outras? É essa extensão aí, por exemplo, desses sintomas, igual você disse, podendo chegar até 10 meses ali vivendo essas reações? Sim, a gente ainda está conhecendo melhor, porque era uma doença muito localizada. Então, como ela fazia parte mesmo das populações ribeirinhas, longe dos grandes centros, longe de causar grandes epidemias, a ciência agora que está conhecendo melhor essas arboviroses e a maiaro está dentro desse conjunto de febres. Ela tem, em geral, é uma doença mais branda que as outras, sabe? Não existe relato de sangramento, não existe relato de má formação fetal, de hidrocefalia nas pessoas que pegaram a febre maiaro. Porém, como a gente tem poucos casos, a gente sabe muito pouco ainda. Então, o que eu alerto a população, alerto as pessoas de casa nesse sentido, é que a gente precisa investir em prevenção dessas viroses do verão, das arboviroses. Principalmente a dengue, que continua sendo uma preocupação importante nos grandes centros, a zika e a chikungunya. Existe uma forma de prevenção mais importante, que é a pessoa evitar durante o período de 9 da manhã até as 16 da tarde, que é quando os mosquitos silvestres picam mais, né, se alimentam mais de sangue. De 9 da manhã? De 9 até as 16. Sim. Que é o período de mais calor, o mosquito que transmite o maiaro,
ele está mais ativo nesse horário. Então, evitar zona de mata fechada nesse momento do dia, né, nessa fase de sol do dia. Usar manga comprida quando for visitar a área de mata fechada. Repelente também é importante. Tá? E evitar mesmo, ao máximo, frequentar lugares muito fechados, né, matas muito fechadas, de pouco acesso, de pouco conhecimento. Olha, o tratamento não difere muito dessas doenças, as arboviroses em geral. Ideal, a gente pede para o paciente se manter bem hidratado, evitar o uso de anti-inflamatório, tomar medicação para dor e febre e observação quanto a sinais de gravidade. Eu acho que é importante, toda pessoa que vai fazer uma ação na Amazônia, numa comunidade ribeirinha, numa região de mata, além de tomar precaução de usar o repelente, as blusas de manga comprida, tá com o calendário vacinal em dia para febre amarela também, que é um perigo aqui no Brasil ainda. A gente ainda tem o ciclo silvestre da doença e eventualmente alguns casos, e é uma doença muito grave. Então, o que eu acho importante é a pessoa sempre relatar ao médico que esteve numa região de comunidade ribeirinha ou numa região endêmica de malária. A informação é importantíssima. Importantíssimo. O médico, a pessoa que fez o primeiro atendimento deve saber do paciente essa informação. É importante demais a gente sempre ter em mente a prevenção durante o ano todo, não só no tempo de chuva. Por quê? A gente conhece mais ou menos na ciência 500 vírus que são transmitidos pelos mosquitos, que são as arboviroses. Desses 500, em média, 350 são potencialmente transmissíveis aos seres humanos. E o Aedes aegypti, ele tem condições ideais para transmitir mais ou menos 20% dessas arboviroses. Então é um número expressivo de doenças, a maioria ainda não é conhecida pela ciência, é pouco estudado, mas a gente tem um ambiente ideal praticamente o ano todo, porque chuvas esporádicas podem acontecer, o calor no Brasil e Minas Gerais perdura o ano todo e agora, nesse período chuvoso, a gente tem uma proliferação do mosquito que pode transmitir essas arboviroses, essas doenças aqui em Minas Gerais. Então, por exemplo, esse ano a gente teve em outubro mais ou menos 600 casos de dengue. Em relação ao ano passado, 50% de casos. Então a gente está em contexto de epidemia, a previsão é que o número de casos de dengue aumente agora no verão, concomitantemente com a dengue, a chikungunya. Só para pegar aqui, desculpa a interrupção. Outubro agora, nós tivemos quantos casos? 600 casos. 600. Outubro do ano passado, cerca de 1.300, Então 1.200. conseguimos diminuir. Conseguimos diminuir. A guerra não acabou, ainda estamos no quadro de epidemia. Sim, a diminuição entre um ano e outro é esperado entre um verão e outro, porque num período de epidemia, como várias pessoas pegam uma doença, elas têm uma imunidade temporária aos outros tipos de dengue. A gente tem 4 tipos de dengue. Então, ano passado circulou, esse último verão, circulou o tipo 1 e o 3, e neste verão agora começou a circular o tipo 1, mas em algumas regiões do estado a gente já tem um tipo 2. Em geral, as pessoas têm uma imunidade boa. Adultos, né, bem nutridos, bem dispostos, normalmente têm uma imunidade relativamente boa. A pessoa tem que tomar remédios para subir as defesas quando ela nasce com uma doença que chama imunodeficiência primária. Ou seja, a pessoa já nasce com as defesas baixas. Nesses casos, existem algumas medicações que estimulam a defesa da pessoa. Tirando esses casos, as demais pessoas que estão bem nutridas, na ativa, elas não precisam tomar remédio para imunidade. Na verdade, quanto melhor a sua imunidade, maior a sua resposta em geral para as infecções. Então, a pessoa que tem uma imunidade muito boa, ela vai fazer febre, vai ficar prostrada, que é a maneira que o organismo tem de expulsar vírus, bactérias e outros micróbios que causam infecções. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.